Espírito Santo de Deus, a nossa vida é tua, Pai. Senhor, eu mais uma vez, desfazendo da oração que já foi feita, eu louvo a Deus, Pai, pela intercessão já feita, pela tua palavra, pela minha vida que irei ministrar a tua palavra, Pai. Senhor, o que eu te peço é que o Senhor usa conforme o Senhor quer nessa noite. Senhor, não por meu merecimento ou por uma habilidade que há em mim, não, por nada disso, Pai, porque de mim não pode ser nada bom se não for o teu Espírito que não venha de ti. Palavras não sairão palavras que expressem nada se não for o teu Espírito para expressar e manifestar em nossos corações aquilo que somente o Espírito tem poder para fazer, que é de convencer o homem, de direcionar o homem. Senhor, é sobre os teus filhos que nós te pedimos, a começar de mim, Senhor, que a tua palavra penetre em nosso coração, possa encontrar em nosso coração lugar para não apenas entrar momentaneamente, mas possa ter liberdade para trabalhar em nós e acertar em nós, ajustar em nós aquilo que precisa ser ajustado, Pai. Senhor, que não seja a mim, mas que seja o teu Espírito falando, e que eu seja sim, Pai, simplesmente um instrumento seu. Eu sou completamente dependente de ti, Pai. Faça o teu mover em nossas vidas, faça o teu mover em nosso coração, nas pessoas que estão aqui e nas pessoas que estão em casa, Pai. Use a minha vida conforme o Senhor quer, e fale para cada um, não aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Estou feliz por mais uma vez poder compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Sem mais, eu quero vocês abram a Bíblia em 2º livro de Crônicas, capítulo 21, no versículo 20, apenas a parte B do versículo. Parte B do versículo diz assim: morreu sem que ninguém o lamentasse. Vou ler o versículo inteiro para também ajudar a compreensão. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Meus irmãos, nós estamos no ano de 2021. Vocês já fizeram a pergunta para vocês mesmos, ou levantaram o questionamento de quantas gerações já se passaram até chegar à nossa geração, a chegar à geração atual que nós estamos hoje no ano de 2021? Vocês já fizeram essa pergunta? Já tentaram calcular quantas gerações possivelmente existiram anteriores à nossa? Eu fui meio ousado e fiz um cálculo para entender aproximadamente quantas gerações se passaram. E se a gente tiver uma estimativa de 30 anos, a cada 30 anos surgir uma nova geração, nós teremos aproximadamente 66 gerações passadas até chegar na geração atual. Então, se nós colocarmos uma estimativa de 30 anos, nós teremos, essa conta é bem fácil, dá para vocês gravarem aí, é só estimar os nossos 2021 anos e colocar os 30 anos, e a gente vai ter o resultado das gerações que viveram. Ok, se nós colocarmos uma estimativa de 25 anos, nós teremos aí aproximadamente 79 gerações passadas até chegar à nossa geração. 79 gerações. E eu coloquei
em estimativa de 25 anos, né? Mas se a gente olhar as gerações passadas, a gente vai ver que as pessoas se casavam muito antes, né? As pessoas se casavam até mesmo antes dos 20 anos. Minhas avós aí se casaram com menos de 15 anos. E se não tivesse, e se os maridos não acabassem sendo recolhidos por Cristo, iriam povoar a terra. Mas 79 gerações. Se a gente pensar em 79 gerações, como nós somos limitados em questão de ter conhecimento dessas gerações passadas, né? Se você estivesse aqui, vocês que estão em casa, eu teria o prazer de perguntar para vocês quantas gerações passadas que você não conhecia para trás dela. O conhecimento que eu tinha era apenas de contos, né? de histórias que cada um tinha. E mesmo assim, pela boca de outras pessoas, o conhecimento que eu tive foi até os meus bisavós. Para trás disso, não sei. Então, conheço a história, não eles, mas a história, alguma parte da história dos meus bisavós, tanto paternos quanto maternos, mas bem limitado, bem restrito. Alguém conhece mais do que seus bisavós aqui? Luciano? Ronaldo? Não? Quem dá mais? E aí eu te pergunto, mas por que a gente não tem esse conhecimento? Talvez faltaram nossas perguntas mesmo para os nossos antepassados, para os nossos pais, avós e tudo mais, ou porque simplesmente acabaram vivendo e suas histórias foram esquecidas. Se a gente for olhar para uma pessoa que teve um marco na história, e isso eu falo sobre o cristianismo, nós podemos tirar como exemplo a vida de Spurgeon. Spurgeon foi um dos principais evangelistas do século XIX, e ele nasceu em 19 de junho de 1834 e faleceu em 1892. Se a gente for pensar sobre mesmo cálculo que a gente fez no começo, a gente vai pensar aí, se tendo em vista cada geração vindoura tivesse aí 25 anos, aproximadamente 25 anos, a gente teria aí ele vivendo em aproximadamente 6 gerações atrás. Então, umas 6 gerações atrás, viveu Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, exatamente, um dos maiores pregadores do Evangelho, no passado e na atualidade também. Ok. Como será que os descendentes de Spurgeon falam dele? Eu acredito que, por ter uma pessoa tão relevante na família, até hoje, os descendentes dele, ele casou, teve 2 filhos, os filhos deles também tiveram filhos. Os filhos de Spurgeon foram Charles e Thomas Spurgeon. Ok, então nós veremos atualmente, se nós procurarmos, os descendentes de Spurgeon falando com propriedade sobre o antepassado dele de 6 gerações atrás. E nós simplesmente paramos no máximo aos nossos bisavós. Agora, tendo em vista aproximadamente 79 gerações anteriores à nossa, o nosso conhecimento de fato sobre as nossas gerações é bem raso. Agora, como será que eles eram? Como será que eles viviam? Qual seria a crença que eles tinham? O que será que eles tiveram de característica peculiar que foi de relevância para o tempo em que eles viveram? E nós? O que as próximas gerações, se Deus assim permitir que existirem, o que elas irão ter sobre nosso respeito? O que elas vão conhecer ao nosso respeito? Hoje,
até um pouco mais fácil, né? Com as redes sociais, com as tecnologias, celulares, tantas filmagens que já fizemos. Então será um pouco facilitado eles terem o conhecimento de quem nós somos. Então as nossas próximas gerações terão pelo menos um material para poder saber como era a nossa voz, como nós falávamos, quem nós éramos. Então as próximas gerações elas vão ter esse material para poder conhecer um pouco de nós, da nossa história. Mas além delas terem esse material, qual é o legado que nós iremos deixar para as próximas gerações? Qual o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações? Juridicamente falando, sobre legado, nós temos uma definição. Então, hoje, a definição de legado no jurídico é simplesmente uma pessoa que deixou uma empresa para uma determinada pessoa. E assim, existe legado e existe herança. A herança é o que você deixa e consequentemente os seus herdeiros vão ter a posse dela e vão dividir. Já o legado é aquilo que você deixa especificamente para uma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma empresa, deixei essa empresa especificamente, isso descrito em testamento, especificamente para um filho meu cuidar, e os meus demais bens serão divididos entre as demais pessoas, os demais herdeiros. Mas legado seria então especificamente o que eu deixo para especificamente uma pessoa. Então eu deixo essa coisa, exatamente essa empresa, exatamente esse carro para o meu filho Y cuidar dele. Então isso é um legado, e a pessoa que recebe esse legado é um legitimado, legatário, perdão. É um legatário. Então esse é o legado descrito juridicamente. O legado que eu estou expondo aqui e que nós iremos falar é referente a um legado imaterial. Não é esse legado que é deixado coisas, bens, mas é um legado que nós deixamos com a nossa história de vida, é um legado que nós deixamos com a forma com que nós vivemos. É um legado que nós vamos deixar com a história da nossa vida. Quando eu pensei, quando veio ao meu coração esse tema, eu li sobre o versículo, e vou ler de novo aqui. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Eu li sobre esse versículo, orei e fui fazer as coisas em casa. Falei, eu vou fazer isso daqui. Eu queria lavar a louça para deixar arrumadinho para começar a ministrar, porque eu estava em um momento tranquilo. E aí, quando eu fui lavar a louça, um aluno do meu pai me ligou exatamente no momento que eu saí, fui lavar a louça pensando na oração e para orar. E o que ele falou para mim foi sobre a saudade que ele tinha do meu pai, os conselhos que meu pai deu a ele, alguns conselhos, porque era um aluno do meu pai, estava constante com meu pai, e meu pai dava alguns conselhos a ele constantemente. E outra coisa que ele falou, o legado que o seu pai estabeleceu. Então, aquilo foi a confirmação de que de fato Deus queria que eu falasse sobre legado. Uma coisa que meu pai sempre falou, sempre em ministrações, sempre falou, ele falou assim: a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho não são bens materiais, mas é o amor que ele tem pela esposa, pela mãe dos seus filhos. Então esse era a maior herança que meu pai costumava falar. E para quem conheceu meu pai sabe que ele deixou muito mais do que isso para nós. Meu pai, de fato, a ministração não é sobre ele, né? Mas falando sobre legado, meu pai deixou
um legado em amor pela minha mãe, um amor puro pela minha mãe, por mim, pelas minhas irmãs, pela família dele, pela família em Cristo, por vidas e principalmente pelo Evangelho e por Cristo. Então, essa foi a maior herança que ele colocou e deixou em nós, melhor dizendo, né, o melhor e maior legado que ele deixou para nós. E quando eu falo de legado, legado não é simplesmente aquilo que nós deixamos para nossos descendentes ou para as próximas gerações nossas, não apenas nossas, né? Mas é o que nós deixamos para as próximas gerações de fato. Por exemplo, citei a vida de Spurgeon. Spurgeon, ele não deixou somente um legado para a geração dele, para os descendentes dele. Não foi exclusivamente, eu sei que o peso para eles é bem maior, mas não foi um legado deixado apenas para eles, mas foi um legado deixado para nós, dessa geração, das gerações passadas que foram posteriores a ele e das próximas que virão. Foi um legado no reino de Deus. E pensando nesse legado e voltando a falar, legado é tudo que nós construímos em vida e deixamos não apenas para os nossos descendentes, mas também para as próximas gerações. Qual é o nosso legado? Qual é o legado que nós temos deixado? E sabe por que eu pergunto isso? Porque se não for um legado bom que nós deixarmos, seremos esquecidos. Ou nós seremos esquecidos, ou será um legado ruim. Pensando em legado ruim, tendo um exemplo ruim, é exatamente o que eu li aqui. Jeorão. Jeorão era um rei do reino do sul. Então, ele reinava sobre Jerusalém e sobre Judá. Ele era descendente, nada mais, nada menos do que do rei Davi. E ele morreu sem deixar saudade a ninguém. Na versão Ferreira de Almeida, ele deixa assim: e se foi sem deixar de ser saudade. E aí você se pergunta, mas o que aconteceu? Por que ele não deixou saudade de ninguém, como diz aqui na nova versão internacional? Porque ninguém lamentou a morte dele. Porque ele simplesmente teve um legado destrutivo. Quando o pai dele, que é Josafá, um homem temente a Deus, morreu, ele assumiu o trono. A primeira coisa que ele fez, ele era o herdeiro legítimo do trono, porque era o primogênito. Mas a primeira coisa que ele fez foi matar todos os irmãos dele à espada. Além disso, sabe o que ele fez? Ele casou com uma filha de Acabe, que era do reino do norte, que era idólatra, que adorava a outros deuses, inclusive a Baal. E aí ele casou-se com a filha de Acabe. Então, além do legado, já que ele estava deixando, matando todos os irmãos dele sem necessidade, casou-se com uma idólatra e acabou trazendo para Jerusalém e Judá a idolatria. Então, o reinado dele foi péssimo. O legado que ele deixou foi péssimo, foi tão ruim que ele recebeu uma cartinha de amor de Elias. Olha essa carta que está no verso 12, do amor de Deus em Cristo para ele. Ó. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família do seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam dos teus intestinos. Cartinha de amor.
devido ao legado que ele estava deixando. E de fato foi o que aconteceu. Ele morreu, não deixou saudade. E esse foi o legado de destruição que ele deixou. Qual é o legado que nós temos deixado? Em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, orienta Timóteo de como seria a humanidade e, consequentemente, o seu legado nos últimos dias. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias, então nós vamos ler esses versículos entendendo que, de fato, Paulo ele estava também falando referente aos dias que nós estamos vivendo. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E a orientação para Timóteo foi essa: afaste-se também destes. Esse é de fato o tempo que nós temos vivido. A geração está completamente deturpada, está perdida. Sabe o que precisa para essa geração? A manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos vivendo nessa época, nessa geração, mas o que a palavra do Senhor diz a nosso respeito? A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em meio a uma geração completamente destruída e voltada ao mal, que o próprio Paulo havia falado para Timóteo, e que de fato nós estamos vivendo nela. Eu e você fomos escolhidos por Deus como nação santa, como a geração eleita, para que nós anunciemos a essas pessoas as boas novas, para que assim como nós fomos alcançados por Deus, por essa maravilhosa graça, eles também possam ser alcançados. Nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho, de deixar esse legado, tanto para a geração que nós estamos vivendo, quanto para as gerações que virão após nós. E qual é a nossa resposta, a responsabilidade que o Senhor entregou em nossas mãos? Em Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, antes mesmo que você fosse gerado, o Senhor já havia escrito algo específico para a minha e para a sua vida, para que nós pudéssemos viver não simplesmente aquilo que nós quiséssemos, mas para que nós pudéssemos viver aquilo que Ele quisesse. Entretanto, a vontade de Deus para ser estabelecida sobre as nossas vidas, ela precisa de uma resposta nossa a essa vontade dEle. O Senhor escreveu sim algo específico para você, para que você, de fato, com a sua vida, onde quer que você esteja, saqueie o inferno. Mas aí depende de mim e de você, se nós vamos responder àquilo que Deus quer sobre as nossas vidas, de forma positiva, falando: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. É verdade. Ele precisa de mim e de você, dessa resposta, porque Deus não faz quando alguém não quer. Não que Ele não tenha poder para impor algo. Aí a gente volta àquilo que a gente já falou, igual Jonas. Não que Ele não tenha poder, mas Ele deixa com que nós façamos escolhas. Nós
tenhamos a nossa decisão de responder ou não aquilo que Ele tem e quer para as nossas vidas. E a gente sabe que, como a palavra de Deus fala, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Independente do que aconteça, ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós desejamos viver ela, nós vivemos um legado. E quando eu falo isso, eu falo com a certeza de que, se nós estamos aqui, se você está aí em casa escutando, ou se você em algum momento vai escutar essa live, você é um escolhido de Deus. Você, assim como nós lemos, você é sacerdócio real. A palavra de Deus fala em João, no capítulo 15, no verso 16: vocês não me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O fruto que permanecerá ainda posterior à nossa morte, a nossa ida aos braços do Pai, ao descanso, até que Ele venha e a gente reine com Ele na glória. Os frutos é de fato o legado que nós deixamos, o fruto que nós iremos ver permanente. Posterior à nossa morte é o legado que nós deixamos. E qual é esse legado que nós temos deixado? Qual é esse legado que nós estamos construindo em nossa vida para que posteriormente ele de fato seja um fruto? Para que através desse legado vidas possam ser alcançadas também, ou vidas possam ser encorajadas a viverem plenamente, intensamente o Evangelho. Qual é esse legado que nós temos deixado? Após a orientação de Paulo a Timóteo, falando como seriam os últimos dias, Paulo ele também fala a Timóteo qual era o legado a ser seguido, ou de que forma que ele andaria olhando para um legado e consequentemente ele viveria também esse legado. E em 2 Timóteo 3, no verso 10, diz exatamente o que Paulo orientou a Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Ele falou aqui sobre 7 coisas dele mesmo. Falou assim: você tem visto de perto Timóteo, porque Timóteo era o filho na fé dele. Falou: Timóteo, você tem visto de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Ele falou só no verso 10 7 coisas que constroem um legado. Dentre essas 7 coisas, na verdade, esses 7 pontos, eles são interligados. Se você for analisar cada ponto, ele tem ligação direta um com o outro. Por exemplo, a fé, ela está ligada ao ensino e ao propósito dele. A conduta, ela, por ser constante, ela está ligada também à perseverança dele em viver aquilo, ter aquela conduta constantemente. E a paciência está ligada também ao amor. Tudo também está interligado. Mas se a gente for olhar esses 7 pontos, a gente pode resumir ele em 3, que seria a fé, a conduta e o amor. Na construção do nosso legado, precisamos que habite em nós uma fé não fingida. Como será que nós temos exercido a nossa fé? Como será que
as pessoas que estão lá fora vê a fé que nós temos em Deus, vê a fé que nós temos em tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Qual é a fé que nós temos exercido? Como nós temos crido? Nós temos crido de fato que Deus nos chamou, nos escolheu. Nós temos a nossa fé inabalável, independente da circunstância que nós vivemos. Nós temos essa fé inabalável, independente do que aconteça, nossa fé está firmada em Cristo. Temos passado essa fé para outras pessoas. É justamente isso que Paulo ele fala para Timóteo. E em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo ele vai além de simplesmente a vida dele. Ele fala assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Quando nós deixamos um legado e vivemos de fato esse legado, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa. Deus ele vai fazer com que que a fé que habita em você também seja transmitida a outros e principalmente aos seus descendentes. É exatamente isso que ele fala para Timóteo. Ele fala assim, eu lembro da fé não fingida que habita em você, que habitava antes na sua avó Loide e na sua mãe Eunice. Qual é a fé que habita em nós? Qual é a fé que habita em nós no que diz respeito à nossa crença de que de fato Deus nos escolheu, nos chamou para vivermos o Evangelho em plenitude, e vivermos o reino de Deus, e estabelecer o reino de Deus, e propagar também a salvação aos que estão perdidos? Qual é o nosso legado em fé que nós temos deixado? Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque o Evangelho, a gente precisa crer que Deus existe, a gente precisa crer que a palavra de Deus é de fato um livro de regra de fé e prática para nós. Nós precisamos crer que tudo que está escrito na palavra de Deus de fato aconteceu e de fato acontecerá. Nós precisamos ter essa fé firmada em Cristo. E se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. No capítulo 11 mesmo de Hebreus, ele diz respeito a vários outros antepassados, a vários outros homens referenciais na fé. Vamos ler bem rápido. Capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas pela palavra de Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vocês, depois, com mais tempo, tiram um momento para ler sobre os demais versículos aqui. Nós vamos ver todos os homens de referência que são os patriarcas da humanidade. E nós vamos ver que de fato eles tiveram que ter fé em tudo aquilo que Deus falou. Abraão
se ele não tivesse fé para ouvir a voz de Deus e caminhar conforme a vontade de Deus, ele não teria vivido nada do que ele viveu, a descendência dele não teria sido como foi. Sem fé é em vão a nossa presença aqui. Sem fé é em vão a nossa, entre aspas, titularidade como cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé é da certeza de que Deus nos escolheu e de que Deus também tem algo reservado para nós. Talvez não aqui, mas a nossa maior certeza é que Ele tem algo reservado para nós, para a eternidade, para estarmos com Ele, para ceiarmos com Ele, para estarmos também com toda a família em Cristo no mundo. Não no mundo, né? Do mundo. Mas com toda a família do mundo em Cristo. Essa fé que nós precisamos ter dentro de nós precisa ser inabalável e precisa ser transmitido para outras pessoas, não apenas para os nossos descendentes, mas para outras pessoas também. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Se talvez você tenha vivido e às vezes possa te faltar fé para acreditar que todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus de fato aconteceram e de fato acontecerão, se você tem falta de fé para isso, tire um tempo para ter uma intimidade com Deus, para conversar com Deus, e como a palavra de Deus fala aqui em Romanos 10, 17, para ouvir a palavra de Deus e para ler a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, e quando você ouve testemunho de fé, ou ministrações referentes à palavra de Deus, ou até mesmo quando você lê, o próprio Espírito ele ministra aos nossos corações, para que de fato gere em nós a fé que nós precisamos para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, se há falta de fé, tire um tempo para você ter um relacionamento com Deus, e principalmente para você ter um tempo com a palavra de Deus, para que isso gere em você a fé que você precisa. Na construção do nosso legado, precisamos que nossa conduta demonstre o temor que nós temos a Deus. Qual tem sido as nossas ações ou o nosso estilo de vida em todos os lugares que nós estamos frequentando? Seja no trabalho, agora com a pandemia talvez mais restrito, ou até mesmo dentro da sua casa. Qual tem sido a sua conduta, a nossa conduta? Qual tem sido a sua conduta perante os vizinhos? O que eles ouvem de dentro da sua casa? Ou o que ouvem de outros vizinhos de você? Qual é a nossa conduta? Qual é o testemunho que nós temos tido de vida, para que de fato as pessoas possam olhar para nós e ver que há em nós pessoas escolhidas por Deus? Qual tem sido a nossa conduta? Em Efésios capítulo 5, no verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Em todas as nossas oportunidades, será que nós temos decisões que agradam a Deus? Ou será que nós temos tido uma forma de reagir que agrada a Deus, que é de fato da vontade de Deus, que é de fato o que pessoas que temem a Deus elas deveriam viver? Será que as nossas atitudes testificam de fato a transformação que Deus fez ou o que Ele quer fazer em nossas vidas? Será que a nossa conduta testifica o reino de Deus? A palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso. Em Apocalipse, o Espírito Santo fala ao anjo da igreja de Laodiceia:
conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando nós temos dupla vivência, uma dupla personalidade ou uma dupla face, né? Uma hora você é cristão, quando sai você é do jeito que quem quiser ser, da forma que você quiser ser. Será que nós temos essa dupla personalidade? Uma hora testificamos que nós somos cristãos, e quando nós viramos as costas, que não tem pessoas que professam dessa fé, na hora que nós viramos as costas, nós temos atitudes que são completamente contrárias àquilo que Deus se agrada? Será que quando, ou não sendo apenas quando você está só, longe de pessoas que testificam a fé em Cristo Jesus, e também pessoas ímpias, mas quando você está sozinho, a sua atitude, ela testifica de fato uma vida comprometida com Cristo, de comprometimento com Cristo. Será que a nossa conduta em tudo agrada a Deus? E será que se ora agrada e ora não, será que não é momento da gente olhar para aquilo que o próprio Espírito de Deus falou para o líder, para o anjo da igreja de Laodiceia, e entender que nós não podemos ser mornos, nós não podemos estar no muro. A palavra de Deus fala: aquele que é limpo, limpe-se mais, aquilo que é sujo, suje-se mais. Qual é a nossa atitude? E Deus fala isso para o líder, para o anjo da igreja de Laodiceia, para que haja um arrependimento. E a palavra de Deus discorre ali no capítulo 3, que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se você está ouvindo essa mensagem, você tem esse duplo sentido: ora você vive aquilo que Deus quer, ora você vive aquilo que o mundo vive, há tempo, e é tempo de se arrepender. Porque assim como Deus recolheu, meu Pai tem recolhido tantas outras pessoas, a gente não sabe nem o dia, nem a hora que vai ser o momento que Deus vai vir para o conjunto, para o corpo da igreja, ou para um em específico. Nós não sabemos, e se nós fomos pegos de surpresa, infelizmente, a gente vai ter complicações com a nossa eternidade. Então, se há tempo, arrependa-se daquilo que desagrada a Deus e viva uma vida de temor a Deus, uma conduta cristã, uma conduta que de fato transforme não apenas a sua vida, mas transforme a vida das pessoas ao seu redor. E em 2 Timóteo 2, verso 15, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus, a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que as nossas atitudes de fato sejam irrepreensíveis, não sejam atitudes que nós venhamos se envergonhar. Se a gente, eu já ouvi isso em ministração, em outras ministrações, mas se a gente colocasse num telão tudo que nós fizemos, qual seria a nossa reação diante desse telão, junto com outras pessoas? Será que nós teríamos mais coisas que nos envergonhassem? Ou nós teríamos coisas que de fato testificavam aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas?
É nesse reflexo que nós precisamos pensar, principalmente, não apenas aqui, mas para a nossa eternidade. Para a nossa eternidade. Porque todos nós iremos estar diante de Deus. E nós prestaremos conta de todas as coisas boas que nós fizemos e de todas as coisas más que nós fizemos. A palavra de Deus declara isso sobre as nossas vidas. Então que haja em nós um desejo de ser cada vez mais aquilo que Deus quer que nós sejamos, de ser cada vez mais parecido com Cristo e termos de fato uma vida que testifique a vontade de Deus e o Evangelho. Na construção do nosso legado, nós precisamos ter em nós o amor que Deus quer que nós tenhamos. Em Marcos, capítulo 12, verso 30, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo, ele estava falando isso para um líder religioso, que o questionou de quais seriam os maiores mandamentos, ou o maior mandamento de Deus, e Jesus falou isso para ele: ame a Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Qual tem sido o nosso amor com as pessoas? Será que o nosso amor por elas é o mesmo amor que nós temos para conosco mesmo? Será que o nosso olhar de íntima compaixão para as pessoas que vivem em nossa geração e para as pessoas que viverão nas próximas gerações, se assim Deus permitir, para as pessoas que viverão para as próximas gerações, ele é um olhar de íntima compaixão, assim como Cristo teve por nós principalmente? Será que o nosso olhar para a humanidade é o mesmo olhar de amor que Deus quer que nós tenhamos? Será que é o mesmo amor que Ele quer que nós de fato vivamos? Será que o nosso amor a Deus tem correspondido ao mandamento que Ele deixou? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Será que a nossa resposta ao amor de Deus, que foi entregar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para nos lavar, nos resgatar, nos purificar e nos justificar, para que nós possamos, através da justificação em Cristo, viver com Ele na glória? Será que a nossa resposta a esse amor tem sido de fato como Ele expressou, que é a vontade dEle sobre as nossas vidas, de amar a Ele sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças? Será que a nossa resposta a esse amor tem sido compatível ao mandamento dEle? Será que o nosso amor ao próximo é compatível àquilo que Ele estabeleceu? Ame o seu próximo como você se ama. Será que é compatível? E o problema maior é que Deus, Ele não faz distinção de pessoas. Ele não fala para você amar seu próximo só aquele que você tem empatia, que testifica da mesma fé que você, ou alguma coisa do tipo. Não, Ele fala para que você ame ao próximo, e o próximo diz respeito a todas as pessoas, independente se você vai com a cara dela ou não. Se são denominados como, entre aspas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas entre aspas, será que esse amor também é estabelecido para as pessoas que, entre aspas, são suas inimigas? Ou que não diz, que falam mal de você? E o que Jesus falou foi exatamente assim no Sermão da Montanha, né, pastor? Que ele falou assim, qual é a lógica, ou qual é o galardão que você tem em você amar somente as pessoas que você ama, que você gosta, que são empáticas com você, que têm empatia com você? Pelo contrário, vocês ouviram falar que vocês devem odiar os seus inimigos. Eu vos falo que vocês precisam amar os seus inimigos e interceder por eles. Olha o ensinamento de Jesus sobre esse amor que nós precisamos ter ao próximo também.
Então, qual é a nossa resposta para com isso? Em primeira carta de João, capítulo 3, no verso 18, diz assim: filhinhos, não amem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Será que a nossa ação testifica esse amor que Deus quer que nós tenhamos? O nosso amor não pode ser apenas expressado verbalmente, mas ele precisa ser seguido de ações em amor. Em amor principalmente à palavra de Deus e à vontade de Deus. Qual é a nossa resposta a esse desejo que o Senhor tem, que Deus tem a nosso respeito, quanto ao amor que deve habitar em nós? Qual é a nossa resposta? E qual é o legado que nós deixamos para as outras pessoas, de ver esse amor reinando em nós e em nossos corações? Se a gente procurar sobre amor, a gente vai ler tantas coisas na palavra de Deus, a gente vai compreender tantas coisas, e de fato, qualquer pessoa que lê isso daqui, ela fica constrangida com o tamanho amor e como é o amor que Deus quer que nós de fato tenhamos. Nós nos constrangimos com o tamanho amor, com tamanha vontade de Deus para as nossas vidas. E o constrangimento ele é gerado em nós, principalmente quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, né? Em primeira carta de Paulo, no capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que tine, vazio, só tem barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. É tão intenso e profundo isso. Deus ele não simplesmente vê a nossa atitude, mas vê a intenção do nosso coração com que nós agimos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em partes conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então, veremos face a face. Agora, conhecemos em parte, isso a Cristo, né? O amor de Cristo. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando nós lemos essa carta de Paulo aos Coríntios, a gente fala, é o ideal a ser vivido, é o que Deus quer que nós vivamos, mas às vezes está tão distante de nós. Mas se está distante de nós, a gente precisa entender que isso é o que Deus quer. Essa é a expectativa de Deus para nós. Essa é a expectativa do amor que Ele quer que nós tenhamos. Como nós temos respondido a tudo isso? Como nós temos respondido ao amor? E qual é o legado que nós temos deixado? Será que a nossa vida expressa a fé que habita em nós e a fé que Deus quer que nós tenhamos? Será que a nossa vida expressa em todos os momentos e constantemente, de forma perseverante, a conduta que Deus quer que nós tenhamos? Será que em nós está o amor que Deus quer que nós tenhamos?
para que nós possamos construir um legado, e um legado permanente, a fim de dê frutos. Nós precisamos viver isso. Essas orientações não foram apenas para Timóteo, mas foram para mim e para a sua vida, para que nós tenhamos uma vida plena em Deus, e que através das nossas vidas, as gerações vindouras também possam conhecer o amor de Deus, possam conhecer a graça salvadora de Cristo, e através da minha e da sua vida. Se nós não temos vivido isso, a gente precisa analisar, a gente precisa refletir se de fato nós temos vivido uma vida que deixará um legado que honre não apenas a nossa vida, mas honra o sacrifício que Deus fez por nós, e honra também aquilo que é de maior valia, que é a salvação que há em nós, a salvação que foi concedida a nós. Então, que nós possamos hoje ter essa reflexão de querer viver não simplesmente a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a fim que os frutos permaneçam. E no final, em 2 Timóteo 4, no verso 7, Paulo, além de já ter falado, siga esse meu exemplo, faça o que você tem visto em minha vida. No final, ele pôde falar essas palavras: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E o legado dele é permanente. O legado dele está expresso na palavra de Deus. O legado dele nos encoraja a viver de fato o evangelho genuíno. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor falou principalmente para mim. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo. E que o Senhor possa encontrar em mim um coração disposto a servir ao Senhor da forma que o Senhor quer, de acordo com a Tua vontade, de viver não um legado de pessoas que já foram, mas o legado que Deus escreveu para mim. Que a minha resposta à Tua vontade, aquilo que o Senhor já predisse antes de eu nascer, possa ser positiva ao que o Senhor quer. Que a minha resposta seja positiva. E a minha oração, Pai, para que cada uma dessas pessoas que ouviram essa mensagem, que também o Senhor possa encontrar no coração deles a disposição de viver de fato o Evangelho, de viver e deixar um legado para as próximas gerações, e que quando os descendentes dele forem olhar nos materiais da tecnologia, de como era a voz, de como era a forma de cada um deles falarem, da forma que eles reagiam, da alegria que há neles, que apesar de todo esse material, o legado maior que eles possam deixar é de como eles tiveram uma vida com Cristo, que deixou frutos. Senhor, essa é a minha oração sobre cada uma dessas vidas, Pai. É a minha oração sincera sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa fazer em nós a transformação que o Senhor quer fazer, para que através de nós pessoas vivam a transformação que o Senhor também almeja. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos que estão aqui, que estão em casa, que o Senhor continue trabalhando em nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé, que estão aqui, que estão em casa. Não está dormindo não, né? Você gosta de culto em casa, deitar assim no sofazão e comer pipoca, não dá muito certo não, né? O Weber me fez lembrar de uma frase que há anos eu posto no Facebook. Quem vê meu WhatsApp lá está escrito assim: sou alguém que estou em busca de cumprir uma missão e deixar o legado. Eu acredito que todos nós vivemos também assim, em busca de cumprir a missão que Deus deu a nós, e através do cumprimento dessa missão deixar o quê? Um legado. O legado nada mais é do que o eco das nossas palavras, né? É aquilo que quando a gente para, o outro continua. Que assim possa ser para cada um de nós. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até domingo na nossa live às 18 horas. Fique na paz.